Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Se você deseja fazer uma videoconferência no Ministério da Economia para uma negociação coletiva envolvendo os atores sociais, vem aqui saber como com a gente. Olá, eu sou o auditor fiscal do trabalho, Ronald Sharp Jr. Estou agora no Ministério da Economia, mas na Inspeção do Trabalho há quase 25 anos. Já atuei bastante como mediador, fui chefe do setor de mediação aqui da Superintendência do Trabalho do Rio. E vamos chamar aqui uma pessoa que tem uma grande experiência em mediação, é o chefe do setor da Superintendência do Rio, chefe estadual, que é a SERET, Seção de Relações de Trabalho, que é o Celso Pereira, que tem novidades aqui e vai nos contar como fazer uma mesa redonda por videoconferência aqui no Ministério da Economia, através da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Tudo bem, Celso? Tudo certo. Estava contando aqui da sua experiência, você que é chefe do setor de Relações de Trabalho, da Superintendência Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, e nos últimos tempos houve uma grande novidade, né, porque surgiram as redondas através da videoconferência durante esse período da pandemia, né, do Covid-19, e acho que a ideia do nosso papo aqui é a gente contar um pouco da sua experiência, como tem sido, e você também dá as dicas, né, dá o passo a passo, e qual o documento interno do Ministério da Economia que respalda esse procedimento de mediação por videoconferência. Né? A gente sabe que desde do surgimento da Covid, oficialmente falando, até o dia 23 de abril foram registrados cerca de 107 instrumentos coletivos, né, no registro do sistema mediador do Ministério da Economia. E a gente sabe que para a celebração desses instrumentos coletivos, eles são antecedidos de uma negociação coletiva. E essas negociações coletivas, elas eram feitas anteriormente através de uma presencial, que todo mundo conhecia. Mas, em função das restrições trazidas pela pandemia, essas negociações coletivas começaram a ser feitas no ambiente virtual do Ministério da Economia. Né? As nossas chamadas mesas redondas começaram a ser feitas através de videoconferência, uma experiência que, na verdade, começou no Rio de Janeiro. Né? Uma experiência pioneira e que depois acabou sendo normatizado ou estabelecido procedimento pela Subsecretaria de Trabalho, né, de Relações de Trabalho em Brasília. Né? Então, Celso, já que esse é obrigatório, a negociação coletiva é obrigatória, ou pelo menos necessária, antes que seja feito o instrumento coletivo, eu gostaria que você contasse para a gente aqui nesse canal como é que está funcionando o serviço de mediação da Superintendência para viabilizar essas negociações coletivas que precedem os instrumentos coletivos, a celebração dos instrumentos coletivos. Tudo bem, Celso? Tudo bem. A seção de relações de trabalho está em home office. Em princípio, todas as mediações coletivas estavam paradas e a equipe estava apenas registrando as convenções e acordos coletivos de trabalho. E aí nós tivemos, então, a ideia de passar a fazer essas mediações através de videoconferência. Isso para não deixar os processos parados, processos acumulados, tendo em vista que parte desses processos era justamente em função da medida provisória 936. A partir daí, então, nós resolvemos passar a marcar as mediações por videoconferência. Como você mesmo disse, Ronald, o Estado do Rio ele foi pioneiro nessa mediação, com a autorização, óbvio, do subsecretário de Relações de Trabalho. A partir daí, então, o próprio subsecretário soltou uma circular autorizando que todas as superintendências fizessem, então, as mediações por videoconferência. Muito bom, Celso. Quer dizer, então, que existe um documento interno que respalda esse tipo de procedimento, porque a grande preocupação, às vezes, do administrado, né, do usuário do serviço público, é saber se aquilo que ele está fazendo está respaldado em alguma rotina interna, em alguma espécie de manifestação da autoridade, estabelecendo aquele procedimento, aquela regra, né, para que para evitar futuros questionamentos. Né? Então, nesse caso, existe um ofício circular, o Subsecretário Nacional de Relações de Trabalho, estabelecendo esse procedimento e respaldando esse procedimento de mediação por videoconferência, não é isso? Sim, existe o ofício circular 1376 do Subsecretário de Relações do Trabalho, que traz, então, essa novidade, ou a mediação por videoconferência.
Ah, maravilha. Ô Celso, você tem muita experiência, eu também atuei bastante nas videoconferências presenciais, né? Nas mesas redondas, videoconferências, nas mesas redondas presenciais. E como é que as partes vêm se comportando agora, vêm encarando essa novidade de fazer a mesa redonda por videoconferência? Tem sido fácil? As partes compreendem bem o funcionamento? Há uma cooperação para que o clima de cordialidade, né, e a facilitação do diálogo que nós proporcionamos, as partes vêm entendendo isso e se comportando de maneira amigável e de boa fé, assim, cooperativa? Olha, a aceitação tem sido muito boa, né? De acordo com as medidas de prevenção ao coronavírus, as entidades sabem justamente que toda a equipe da Secretaria de Relações de Trabalho, da Seção de Relações de Trabalho aqui do Rio, está em home office. Então, eles passaram a receber muito bem a iniciativa de fazer essa mediação por videoconferência. Ah, muito bom. Quer dizer, a iniciativa nossa aqui que aproveita essa mão de obra que está em casa, que tem acesso à tecnologia e que viabiliza, então, esse serviço que é importantíssimo. E numa hora dessas, em que alguns institutos, a efetivação de alguns direitos, algumas medidas previstas nas medidas provisórias que aprovaram o que reconhecer no estado de emergência, elas demandam a negociação coletiva, a oportunidade que a gente está dando aqui para iniciar exatamente essa discussão. Um outro caso interessante da medida provisória 9326, só lembrando aqui alguns casos, né, é que para pessoas que ganham entre mais de 3.125 e até 12.200, para fazer o acordo de suspensão e o acordo de redução de jornada, que seja diferente de 25%, exige o instrumento coletivo esse, registrado no Ministério da Economia, mas que também deve ser precedido de uma negociação coletiva. Então, nós estamos com essa possibilidade na videoconferência, criando um caminho, um espaço para que essa negociação aconteça e esses institutos, essas medidas previstas nas medidas provisórias possam acontecer. Não é isso? Você tem sentido essa necessidade das partes na busca de implementação de algumas medidas previstas nas medidas provisórias? Sim, em virtude disso, nós tivemos um aumento no número de solicitações de mediação aqui no Rio. E nós estamos com a equipe hoje de mediadores, ela é composta por 4 mediadores aqui no Rio. E a equipe já está pronta, é uma equipe capacitada, e a equipe já está pronta para passar a fazer essas mediações através de videoconferência. Ah, muito bom, Celso. Agora, uma preocupação dos sindicatos era em relação à realização de assembleias, né? Porque os instrumentos coletivos, eles precedem, né, requerem a aprovação da categoria ou dos trabalhadores envolvidos, se for só trabalhadores de uma empresa, aprovação em assembleia das condições pactuadas pelos sindicatos, né? Então, diante da dificuldade de fazer reuniões presenciais, houve alguma flexibilização da exigência de realização de assembleias para poder registrar esses instrumentos coletivos que são fruto da negociação coletiva? Sim, houve. É necessário até nós mencionarmos primeiro que a própria solicitação de mediação, ela utiliza o sistema mediador. Então, para você utilizar o sistema mediador, para a entidade sindical utilizar o sistema mediador, é necessário que seus dados estejam atualizados no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais. Com isso, ciente da dificuldade das entidades sindicais em marcar assembleias, o subsecretário de Relações de Trabalho editou a circular 1022 de 2020, que ela não dispensa, mas ela flexibiliza a apresentação dessas atas. A partir de então, basta a entidade sindical apresentar o CNES, a solicitação do CNES, juntamente com uma declaração. Com isso, ela atualiza a diretoria, abrindo a possibilidade dessa entidade sindical, então, utilizar o sistema mediador para solicitar as mediações, quanto para solicitar o registro de algum acordo ou convenção coletiva. Eu achei essa medida assim, muito boa, né? Inclusive, a gente até aproveita aqui para dizer que vamos colocar a imagem aqui em QR Code para aparecer tanto o primeiro ofício circular que você mencionou,
né, em relação ao procedimento em si da mesa redonda, mas também por videoconferência, mas também esse da dispensa que flexibiliza a questão da Assembleia e também que facilita mandatos da diretoria que se vencerem nesse período, né, que fica difícil a atualização do cadastro sindical. Então, mesmo mandato vencido, é possível fazer o registro, solicitar a mesa redonda e fazer o registro do instrumento coletivo resultante no sistema mediador, né, para dar publicidade que é inerente à norma coletiva. Ou seja, então, é um aceno importante, um mecanismo importante para permitir a viabilização das negociações coletivas e a devida formalização dessas negociações coletivas através do instrumento coletivo, né? Então, achei importantíssimo e fica aí o QR Code para as partes consultarem, né? Agora, Celso, como é que é o procedimento em si, né? Porque no procedimento presencial, as partes solicitavam mesa redonda, o serviço de mediação agendava, convocava as partes compareciam a uma unidade física da superintendência, elas entram, o que elas têm que fazer para que, até o dia, momento em que acontece a videoconferência. Bem, o acesso é pelo sistema mediador. Então, nesse ponto, não houve nenhuma modificação. A entidade interessada vai acessar o sistema mediador e vai solicitar a mediação. Vai protocolar pelo sistema C o requerimento que o sistema mediador gerou. A seção de relações de trabalho, então, vai entrar em contato com as partes através de e-mail, agendando data e hora para a reunião ocorrer. Nesse e-mail, também serão informados dados sobre o acesso à plataforma. Essa plataforma ela vai ser aberta, essa sala de reuniões, melhor dizendo, ela vai ser aberta 15 minutos antes da mediação ocorrer. Isso para que as partes possam entrar num contato prévio. Após a mediação, a ata será enviada por e-mail às partes para a colheita da concordância ou sugestão de alteração se houver. Após a concordância, esse e-mail passará a ser parte integrante do processo de mediação. Ótimo, Celso. Acho que fica o convite, né, para que as partes possam fazer uso dessa ferramenta poderosa, né, quanto mais agora nesse momento de crise, em que se deve fomentar, se deve estimular o diálogo, a cooperação e o entendimento. E para isso, as partes, os atores sociais, podem contar com a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, e na pessoa do Celso, que é o chefe da Seção de Relações de Trabalho, para viabilizar esse serviço que todos vocês podem ter acesso. Então, Celso, a gente se despede por aqui. Vamos desejar saúde a você, que se cuide bem e que os serviços possam continuar nessa linha de qualidade e de prestação efetiva ao usuário, ao administrado. Um abraço, Celso. Um abraço, até mais. Então, meus amigos, por hoje é só. Até o próximo encontro neste canal. E fiquem atentos às novidades e os conteúdos disponibilizados. Um grande abraço.